Você crê que Deus ele tem algo preparado para liberar sobre a sua vida nessa manhã? Eu também creio. Cria uma expectativa, porque a expectativa ela se junta à fé, e esses dois ingredientes juntos eles transformam qualquer ambiente, né? Todos que colocaram a fé diante do Senhor, que a fé deles pôde atuar, todos eles criaram uma expectativa. Eu falei de Zaqueu agora no começo, não falei? Zaqueu, ele tinha uma expectativa. Zaqueu tinha fé para ver Jesus, ele tinha uma expectativa, ele queria conhecer quem era Jesus. E essa expectativa fez ele ter uma atitude diferente dos outros. Jesus estava passando e ele subiu, foi para um lugar mais alto, porque ele queria ver quem era Jesus, né? E quando você demonstra uma atitude de fé, Deus vê. Fala, quando eu demonstro uma atitude de fé, Deus reconhece. Jesus reconhece. E Jesus falou para ele assim: Zaqueu, desce, que hoje eu vi que você está querendo mudar a tua vida. História linda que todos nós sabemos e conhecemos, né? Então, por isso que toda vez que nós nos relacionarmos com a palavra é vida. Fala, a palavra é vida. Mas só que para mim extrair a vida dessa palavra, eu preciso ter fé. Eu preciso me aproximar dela com fé, crendo que aquele que falou comigo, ele é poderoso para fazer ainda mais daquilo que eu espero. A fé é uma convicção. Por que eu creio em Jesus? Porque Jesus já mudou minha vida e continua mudando diariamente a minha vida. Eu não preciso que algo fora de mim aconteça para mim ter convicção. A experiência que eu tenho com o Espírito Santo, ela é real. Por isso eu posso falar que eu sirvo um Deus real. Da mesma forma sobre a sua vida. Porque essa fé ela é uma convicção, aí então eu posso fazer dela um fundamento. E em cima dela, em cima dessa fé, eu posso construir qualquer coisa que me leve ao reino de Deus. Porque ela é um firme fundamento das coisas que eu espero e das coisas que eu não vejo. O que é que você está esperando? Está esperando em Deus, mas nesse momento teus olhos parece que ainda não conseguem ver. A fé, ela tem a capacidade de abrir esse horizonte para que você veja em Deus aquilo que você precisa nessa manhã receber de Deus. Por isso que é muito importante nós termos esse momento diante do Senhor, porque a palavra ela transforma. Todos aqueles que se encontram com a palavra não são mais as mesmas pessoas, porque a palavra é o Logos de Deus. Jesus, ele é a palavra. Quando nós estamos falando da palavra, nós estamos falando de quem? Jesus. O que eu estou falando está em João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Tudo que foi feito através do quê? Do Logos, da palavra. Sem ele, nada do que existe poderia ser feito. O que é que você precisa criar pela fé no teu mundo real hoje? Todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades. Seja um toque de Deus liberando cura sobre uma pessoa que você ama tanto. Seja uma restauração na parte emocional. Seja uma restauração na parte financeira. Seja uma restauração na casa da gente. Como o inimigo bate forte contra a nossa casa, porque ela é a nossa primeira igreja. E nós precisamos de graça e de favor de Deus, dizendo: Deus, restaura. Eu sou teu. Estou passando por esse momento, mas eu sou teu, né? E Deus, pela fé, Ele faz nova todas as coisas. Amém? Mas não é sobre fé que eu vou falar hoje. Se é que também não tem como falar da palavra sem falar de fé. Quero falar nessa manhã, renovo. O tempo é hoje. Isaías 40, 31 fala assim: mas os que esperam, em quem? O que acontece àqueles que esperam no Senhor? Renovarão suas forças. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Agora lê todo esse versículo bombando os céus com tua fé. 1, 2, 3, gol.
Glória a Deus. Cremos que é um tempo de renovo. Cremos que nós vamos receber coisas novas da parte do Senhor. Deus, Ele é um Deus criativo. Todo dia Ele cria algo novo. Todo dia Deus tem algo novo para te surpreender. Todo dia Deus surpreendia Adão com aquilo que Ele apresentava para Adão. Um dia Ele surpreendeu tanto Adão que até hoje a gente está firme e forte sendo surpreendido, né? Com a presença da mulher. Quando Ele apresentou a mulher, Adão nunca mais foi a mesma pessoa. Foi uma grande surpresa. A tua esposa te surpreende até hoje? A minha eu não vou falar para você, viu? É um negócio fantástico. Glória a Deus. Mas é entender isso daí. Deus tem coisas novas para fazer no nosso meio. Só que o que dispara esse gatilho do novo de Deus é a minha e a sua fé. Não é por necessidade que Deus se move. Não é, porque se fosse por necessidade, olha como nós vivemos, como está a situação do mundo. Temos tantas necessidades, né? Mas Deus, Ele enviou o Filho dEle para que todo aquele que nele, eu tenho que crer. Todo ser humano, ele é isento de um dia justificar quem ele é. Porque Jesus amou tanto que enviou o Filho dEle, para que todo aquele que nele crê, não mais pereça, mas, pelo contrário, tenha uma vida aqui na terra, uma vida abundante aqui na terra, e também uma vida, né? Então esse é o propósito de Deus para a igreja dele. Jesus só não veio morrer na cruz, Ele veio me dar vida e vida em abundância. Aquilo que Adão tinha lá no Éden. Adão não tinha falta de nada, querido. Adão, ele era uma pessoa suprida em Deus. E Jesus veio restaurar isso nas nossas vidas. Deus quer suprir as nossas necessidades. Ele é bom. Ele é bom. Você está passando por lutas? Ele é bom. Você está passando por adversidades? Ele é bom. Você está passando por momentos difíceis? Ele é bom. O Senhor não muda. As circunstâncias não mudam quem é Deus. Ele é bom para sempre e eternamente. E amém. Está determinado. Amém? Então é isso que nós, como povo de Deus, nós precisamos entender. Aquele que está assentado no trono te diz nesta manhã: eis que faço nova todas as coisas. E escreve, porque ao seu tempo essas palavras elas vão acontecer na sua vida. É promessa do rei, é promessa daquele que não volta atrás e nem se arrepende naquilo que ele diz. É a palavra do Senhor. Amém? Isaías 11:1 fala assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Renovo em hebraico significa tsemak, que é ramo, broto, renovo, referindo-se a quem? Ao Messias da árvore davídica. Ele é o renovo. Ele é o renovo. Aquilo que você precisa na sua vida. Jesus, Ele é a resposta para isso daí. A mulher samaritana falou para Jesus assim: onde é que eu devo procurar a resposta para o meu problema? É em Jerusalém? É em Samaria? Jesus fala assim: filha, o tempo chegou e o tempo é agora que os verdadeiros adoradores já receberam o reino dentro. O reino está dentro de nós, está em nós. Por isso que onde você anda, você é um representante, um embaixador do reino de Deus. Ore pelas pessoas, libere cura sobre a vida das pessoas. A casa que você entrar, a casa que você visitar, você é alguém que leva a paz de Cristo sobre sua vida. Se existe alguém que é filho do Senhor naquele local, a paz que está sobre tua vida repousará sobre a vida daquela pessoa. As promessas de Deus, elas são reais. Elas são reais. E quando nós entendemos isso, nós observamos e vemos a vida de uma maneira diferente. Pode estar a crise que for, a adversidade que for, o reino de Deus nunca teve em crise. O reino de Deus sempre foi mais do que vencedor.
Jesus, ele está sentado no trono dele e pisou na cabeça da serpente, e diante desse nome se dobra todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Você serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele libera uma palavra em teu favor, nada pode impedir. É isso que nós precisamos entender. Mas eu sei que nós passamos por lutas, passamos por adversidades. Isso tenta se levantar diante de nós como uma barreira. O salmista diz assim, passando por uma luta muito difícil no Salmo 121, eu creio que ele estava olhando tanto para as circunstâncias aqui da terra, e Deus fala assim: ei, servo, eleva teus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o teu socorro. Não dorme e nem toscaneja aquele que é o guarda de Israel. Isso muda todo o ambiente que nós vivemos. Isso faz com que o lugar que nós vivemos se transforme em um ambiente de glória. Amém? Lucas 3:4 fala assim: isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Existe alguém está gritando no deserto. O que ele está gritando? Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. De quem que João Batista estava falando? Jesus. Entre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior deles todos. O maior de todos os profetas. Mas o menor do reino é maior do que João Batista. E João Batista fala assim: preparem o caminho, preparem o coração de vocês. João Batista só pregava uma palavra. Qual é a palavra que João Batista pregava? Para que? Para que venha o quê, Fran? Para que o reino venha, tem que acontecer o quê? Arrependimento. Essa palavra continua sendo a mesma. Se nós queremos esse ambiente de glória que nós tivemos aqui no louvor, nós precisamos constantemente fazer o quê? Nos arrepender, porque somos humanos, somos falhos, temos fragilidades e debilidades. Precisamos chegar diante do Senhor e dizer: eu quero o teu reino, Senhor, mas eu também quero me arrepender das minhas falhas. Nesse contexto, João Batista ele foi à frente preparando o caminho. E as pessoas perguntavam: você é o Messias? Ele falava o quê? Eu não sou o Messias, eu só estou preparando o caminho, porque após mim vem um que eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Eu batizo com o batismo de água, batismo de arrependimento, mas ele vos batizará com o quê? Com fogo e com poder. Era da cultura daquele momento, que quando os reis faziam viagens, eles mandavam os servos deles na frente, preparando o caminho, para que o rei pudesse ter uma boa viagem. Por isso que está falando que os buracos eram o quê? Eram tapados, os caminhos tortuosos eram endireitados, os up and downs, as montanhas eram aplanadas. Para quê? Para que quando o rei fizesse aquela viagem, o caminho tivesse o quê? Preparado para que o rei pudesse ter uma boa viagem. É isso que João Batista está contextualizando quando ele está falando com aquele povo. Interessante nós entendermos a cultura, porque a cultura vai esclarecer para nós aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque aquele povo sabia que João Batista estava falando, que os reis, quando faziam viagens, faziam isso. E ele está falando assim: eu não sou um rei, eu não sou, mas eu estou indo na frente, preparando o caminho para aquele que vem após mim. Ele tem uma terra preparada para que a viagem dele seja uma viagem bem sucedida. É isso que João Batista está falando. Amém? Eu quero falar que o renovo está sobre nós, porém o tempo é hoje. O tempo de Deus na sua vida é hoje. Ontem já passou. As lutas de ontem, as vitórias de ontem, a alegria que você teve ontem já passou. A oportunidade que Deus nos dá, se você for ver pela Bíblia, é unicamente hoje. Amanhã não me pertence mais. Eu não sei a respeito do dia de amanhã. Por isso que eu preciso entender que o tempo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer fazer na minha vida é quando? É hoje.
Não é daqui 5 anos, não é daqui 10 anos. O tempo de Deus para a sua vida é hoje. Se prepare hoje, e nós vamos ver sobre Esdras, alguém que entendeu muito bem isso daí. O milagre que Deus quer fazer na tua vida é hoje. A transformação que Deus quer fazer em você e em mim é hoje. Quantos podem dizer amém? Passos que nos levarão a receber o renovo. Esdras, esse nome significa ajuda. O povo de Israel, quero contextualizar um pouco para a gente poder aplicar aquilo que a gente vai falar logo após. O povo de Israel, Deus tirou eles do Egito e tinha uma terra prometida. Porém, Deus falou algo muito particular para eles através de Moisés. Moisés, fala para o meu povo que eu sou o Deus deles, que eu quero ter uma aliança com eles, que eles não façam aliança com nenhum outro Deus, e nem criem imagem e tal, de escultura em cima dos céus, da terra e tal, todo aquele processo. Eu quero ser o Deus dele, e eles serão minha propriedade particular. Serão um reino sacerdotal e uma nação santa. O que está em 1 Pedro, Êxodo 19 está descrito lá, né? Então esse sempre foi o desejo de Deus, relacionamento. Falou o desejo de Deus é se relacionar comigo. Essa é a vontade de Deus. Eu preciso entender isso. Deus quer se relacionar diariamente comigo e com você. Não é uma religião, não é ir para uma igreja. Isso tudo é muito bom, isso faz parte do pacote. Isso é o resultado, isso é a colheita. Mas a primícia, a essência do meu relacionamento com Deus é estar perto dele. Eu preciso me aproximar dele. Porque eu posso estar frequentando uma igreja há 20, 30 anos. Se eu não me aproximar de Deus, o que muda a minha vida é um relacionamento com Deus. Nós tivemos aqui no louvor uma forte unção da presença de Deus. Glória a Deus. Mas sabe o que muda a minha e a sua vida? O que muda a minha e a sua vida é a presença de Deus. É estar diante da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Isaías. Quando ele se deparou com a presença de Deus, o que aconteceu? Ele reconheceu quem ele era e introduziu Deus como o Senhor da glória. É isso que nós precisamos ter. Esse tempo é a primícia da sua vida. É isso que nos mantém vivo nesse mundo tão difícil que nós temos hoje. Quantos fazem agenda de manhã e chegam no final do dia, não dá conta? É ou não é? Ainda mais quem tiver mais de 2 ou 3 filhos. E às vezes tem um filho que é maior, que tem barba dentro de casa e tudo. Não é? Todo o respeito, estou falando isso. Às vezes, nós não damos conta de tanta coisa que a gente tem para fazer. Eu lembro de uma história, lendo um livro, que o presidente de um país chegou até um grande homem de Deus, e esse homem de Deus, todos os dias, ele tinha uma hora de lanche, ele tinha de meio-dia a 1 hora, vamos dizer. Meia hora ele almoçava e meia hora ele tirava para estar tendo um tempo com Deus. E o presidente desse país chegou até ele, ligou para a secretária dele e fala assim, quero falar com tal pessoa. E a secretária, sabendo da história, falou, ele está ocupado. Daí ele falou assim, tem alguém mais importante da terra do que eu, para que ele não possa me receber? E a secretária falou, meu senhor, me desculpe, mas ele está falando com um rei maior que você. Esse rei que ele está falando agora é maior que você. Né? Se você dá importância a Deus, querido, Deus vai te honrar. As coisas de Deus, elas não acontecem por osmose, elas não acontecem por acaso. Quem semeia, colhe. E Esdras, esse homem de Deus, era um judeu que foi levado cativo também. A desobediência desse povo levou eles cativos pelo rei da Babilônia. E eles ficaram lá 70 anos. Jeremias profetizou que depois de 70 anos, eles seriam o quê? Libertos. Esse cara conhecia a palavra. Neemias conhecia a palavra. Eram contemporâneos esses dois homens. E existia uma palavra sobre o rei Ciro, que esse rei Ciro,
iria começar a liberar o povo judeu para voltar para Jerusalém, para fazer o quê? Para reconstruir primeiro o templo. Então a primeira leva foi com Zorobabel. Começaram o processo e paralisaram a construção. Depois entra o rei Dário, né? E é onde recomeça a reconstrução. Aí entra Esdras, na segunda leva, de volta a Jerusalém com Esdras. E depois a terceira leva com Neemias, que nós estudamos o ano inteiro. O ano passado nós estudamos sobre a reconstrução dos muros, né? E é nesse contexto que nós vamos construir essa palavra que a gente vai falar com vocês, né? Esdras, um ilustre desconhecido, por um ponto de vista, era um escravo junto ao seu povo, ou seja, ninguém dava nada para Esdras. Estava lá no meio da multidão, como foi com Davi, né? Ninguém dava nada para Davi. Estava lá, atirado lá, cuidando das ovelhas. Mas Deus estava fazendo algo extraordinário na sua geração, nos dias de Esdras. O povo de Deus experimentou um grande renovo. Primeira coisa que nós queremos trabalhar a respeito do renovo. Como isso tudo começa? Quando eu busco a Deus de todo o meu coração. Esdras 8, 21 fala assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Raava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Jeremias 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É interessante que somente Deus sabe identificar quando nós o buscamos de todo o coração ou não. Eu não posso fazer isso. Essa capacidade não está no homem, mas Deus conhece. Quando nós o buscamos de todo o coração. Era necessário que esse povo, que tinha deixado o coração deles se envolver com aquilo que Deus falou para eles: não façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão se afastar de mim, e se você se afastar de mim, você vai, de certa forma, passar por dificuldades. Porque o homem não foi feito para viver longe da presença de Deus. O homem foi feito para se relacionar com Deus. O inimigo, sabendo disso, a primeira coisa que ele faz é o quê? Desconectar o teu relacionamento com Deus. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com ele? O peixe consegue viver fora da água? Da mesma forma, o homem não consegue viver longe de Deus. Você vive, mas espiritualmente está o quê? Desconectado. É isso que Deus estava falando para eles: não se afastem de mim. E o povo deixou que o coração deles se afastasse de Deus. E como consequência, eles, quando você afasta o coração de Deus, automaticamente outras coisas entram no teu coração. E a Bíblia diz que aquilo que está no teu coração, você vai acabar falando. Aquilo que está no teu coração vai acabar sendo a tua energia. Por isso que é muito importante nós entendermos isso. De quem é o teu coração? Né? Até vou tomar água. Tem o nosso irmão aí, que é chamado pela esposa de coração. Eu chamei ele ao coração. Daí alguém falou assim: ela deixa falar? Se é coração dela, é coração meu também, por que não? De todo o coração. Precisamos voltar para Deus de todo o coração. Inteiros, íntegros, sermos inteiros para Deus. Deus, quando Ele enviou Jesus, Ele não mandou Jesus pela metade. Ele não mandou um terço de Jesus, Ele mandou o Filho inteiro. Ele pega todo o Velho Testamento e reduz em amar a Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Integridade, inteiro. Para que eu não venha a ser alguém que seja cana que balança o vento. Deus vai te fazer inteiro. Fala assim: Deus vai me fazer inteiro.
Segundo, ter a palavra de Deus como autoridade absoluta. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se quer aprender, fala amém. Leia a palavra de Deus. Se relacione com a palavra diariamente. Se quer aprender mais, fala amém. Estude a palavra de Deus. Oração, meditação e palavra. Esses 3 ingredientes têm que fazer parte da tua vida. Você ora. Ok, você falou com Deus. Agora Deus quer falar com você. Aí você fala assim, Deus, I gotta go. Deus fala assim, I have to talk. Tomorrow. Aí fica um relacionamento onde nós falamos. Oração é quando você fala com Deus. Meditação é quando Deus fala com você. Aí você pega a palavra, você abre a palavra e você começa a falar, Deus, esse versículo aqui, fala comigo. E começa a meditar. Lê o versículo, lê o versículo, lê o versículo. Aí daqui a um pouco começa a nascer no teu coração algo que o Espírito Santo coloca aí e fala, uau, é isso que o Senhor está falando comigo, Deus. E você sai daquele lugar, não é mais a mesma pessoa. Né? Por quê? Porque é alguém que estuda a palavra. Você quer aprender mais ainda? Fala amém. Ensine a palavra de Deus. Seja alguém que esteja apto. Não estou falando de pregar, não. Nós estávamos aqui na sexta-feira, depois da oração, que foi uma bênção, viu? Glória a Deus. Sexta-feira que vem a gente vai ter uma vigília. Como eu gostaria de ver todos os rostinhos de vocês aqui na sexta-feira. Deus está fazendo coisas novas. Você acha que o que aconteceu no louvor aqui é obra do acaso? Se nós buscarmos a Deus, Ele vai deixar ser encontrado. Venha estar conosco, venha orar, venha buscar a presença de Deus. Todos nós precisamos da presença do Pai. Temos uma jornada esse ano aí para nós fazermos. Precisamos encher o nosso tanque espiritual para que a gente não venha sucumbir na caminhada. Isso é feito com jejum, oração, comunhão e todas essas coisas que nós fizemos. E além do mais, depois tem uma sopa de lentilha. E agora eu entendo porque Esaú, né, ele podia não dar o devido valor para a primogenitura, mas para a sopa de lentilha, ele tinha um paladar que era um negócio fantástico. Né? Então venha estar conosco. Amém? Quantos entenderam o que eu falei? Eu falo amém. Está indesculpável agora. Uma vida renovada é uma vida dirigida pela palavra de Deus e não pelas nossas circunstâncias. Você tem essa frase aí, né? Vou repetir. Uma vida renovada é uma vida dirigida pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias. Lucas 5,5 fala assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O elemento que Deus usa para criar vida é a sua. Você tem essa frase também aí, né? Leia ela, por favor. O que você precisa usar para criar vida? Palavra de Deus. Cite a palavra. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Porque ele era Deus? Porque ele citava? A palavra é eterna. Ela é uma espada de 2 gumes. Ela separa a alma do espírito. Por isso que é importante nós entendermos isso, porque a Esdras era um profundo conhecedor da palavra. Ele só não conhecia. Ele praticava. Ele só não praticava. Ele também ensinava. Né? Mateus 14, 28 fala assim, respondeu-lhes Pedro, disse, se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, antes de andar sobre as águas, ele andou sobre a obediência da palavra que Jesus tinha liberado a ele.
Antes do milagre acontecer na minha e na sua vida, eu tenho que me submeter ao quê? A palavra de Deus. Nada novo acontece na terra sem que primeiro a palavra vá à frente e abra o caminho. Porque é princípio de Deus. Uma vez que Deus falou, agora ele está vinculado àquilo que ele falou. Sabe quantas promessas você tem mais ou menos na Bíblia? Para não dar um número exato, mais de 5.000. Mais de 5.000. É promessa sua. É promessa sua. Jeremias fala assim: quando você chegar diante de mim, apresenta-me a tua causa. Ou seja, o que ele está falando? O que Deus falou para Jeremias falar para o povo? Fala para o povo, quando eles chegarem diante do rei, não venha sem protocolo, não. Você vai reivindicar algo? Apresente isso como algo que você está apresentando diante do Senhor. Agora, cuidado, ele é rei, nós somos servos. Eu declaro e decreto. Cuidado com esse negócio. Ele é rei, nós somos... Você não decreta nada, não. Você não é presidente da República. Nós somos... Você tem direito pela graça. E pela graça fala: Deus, eu não sou merecedor de nada. Mas se o Senhor quiser se agradar, e se tem se agradado de mim, né? Olha essa situação. Não é assim? Quando o filho da gente chega bancando: pai, eu quero isso. Como? Não, pai, não, deixa eu voltar. Deixa eu fazer de novo. Está errado. Não é? Entender essas coisas. Isso faz a gente ser grande. Amém? Ter bons companheiros. Esdras 9, 4a fala assim: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Daniel 2,17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que lhe pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus dos céus. Nós precisamos ter bons companheiros na caminhada. Amigos de verdade. Aquelas pessoas que, quando todo mundo vai embora, ele está lá. Essas pessoas são muito importantes no nosso crescimento. Nós precisamos estabelecer bem os nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós somos pessoas que absorvemos muito a influência. Fala assim: eu não sou influenciado. Não te engane com isso. Alguém hoje está influenciando você. Você é o resultado da influência de alguém. Por muitos anos, quando nós estamos em casa, os nossos pais são a primeira influência na nossa vida. Até 12 anos, você que influencia seu filho. Então, se ele se comporta mal, eu sei que tem caráter que tem que ser moldado. Eu sei disso. A varinha é um remédio santo. Mas a maior parte da influência que está sobre a vida dele é de quem? Os pais. Então, para de falar assim: ele só se comporta assim na rua. Em casa ele é um... Não é não. Fala, glória a Deus, amém. É uma palavra profética, né? Vamos orar para que a gente chegue lá. Precisamos ter cuidado com as nossas más companhias. 1 Coríntios 15, 33 fala assim: não se deixem enganar. As más companhias corrompem. Sabe tudo aquilo que você ensina na tua casa? A palavra de Deus. Ensina o menino a orar. Ensina o menino a andar corretamente. Ensina a respeito. Tudo isso que você ensina na tua casa. Sabe isso tudo? Então, tem que ter cuidado, porque quando ele estiver relacionando com os amigos dele, se as más companhias forem os amigos dele,
que vai acontecer? É uma questão de tempo, para que os bons princípios que você introduziu sejam tirados e corrompidos daí. Por isso que é muito importante você saber com quem o teu filho anda. É muito importante, mulher, você saber com quem o teu marido está andando. Fala, deixa eu ver com quem você está andando. Os amigos do trabalho. Agora vai voltar. Marido, é muito importante você saber com quem a tua mulher está andando. Porque o negócio de comunicação com mulher é fantástico. Eu até acho que foi uma mulher que criou essa mídia social toda. Né? Para poder expressar. Não é, Éder? Tem necessidade de falar. Então, muito importante, cheque os relacionamentos. Porque começa bem. Daqui a um pouco, quando você vê, é introduzido algo que vai quebrar um princípio que você crê. Aí agora a gente tem um problema. Ou você influencia na vida dessa pessoa, ou essa pessoa já passa essa influência sobre a sua vida. Por isso que Paulo fala assim, à igreja de Coríntios, tenham cuidado, vocês são novas criaturas. É para andar com todos? Claro que sim. Mas cuidado com as influências. Se você não conseguiu influenciar a pessoa, então tem que ter sabedoria para como fazer esse processo. Sim ou não? As pessoas com quem as pessoas com quem nos relacionamos indicam quem possivelmente nós nos tornaremos. A Bíblia diz assim, o que anda com o sábio se tornará, o que anda com o nécio vai, não responde, é isso mesmo. É o que eu falei com os nossos filhos. Outro ponto, verdadeiro arrependimento e conversão. Esdras 10:1 fala assim, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, do povo de outras terras, mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Pensa num negócio que influencia a mulher. Você acha que é você que manda na tua casa, né? Tem alguns que reconhecem. E eu sei. É isso mesmo. A última palavra é a sua. Sim, mas ela já te conduziu até a porta. Vamos? E você fala, sim, então estamos indo. Porque a mulher ela tem a capacidade de construir e a capacidade... O poder de persuasão de uma mulher é muito grande. É isso mesmo, é isso mesmo. Um não dela pode mudar seu dia. E Deus falou para Salomão, vou trazer outro exemplo. Não case com mulher estrangeira. Salomão começou que era uma beleza, sabedoria em pessoa. Você vai ver Eclesiastes, você vai ver Salomão falando e fala, esse cara está em crise, está em depressão. O que fez ele ficar com tanta depressão? 1000 mulheres. Você já pensou chegar em casa com 1000 mulheres? Minha vez para falar. Você já não fala comigo faz 6 meses. 6 meses sem falar com uma mulher, já pensou? Corromperam o coração. E é isso que está acontecendo aqui. Estou brincando um pouco com isso, mas é isso que aconteceu. Porque o povo se corrompeu. Por causa deles terem se corrompido, eles se afastaram da presença de Deus. Então, para voltar para a presença de Deus, tem que haver um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira conversão. Né? O que é? Porque existe a diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento
é um quebrantamento genuíno que irá gerar mudança. O remorso é o chorar ou se lamentar por aquilo que foi perdido. Nós choramos pela consequência e não para mudarmos. E essa é a diferença de remorso e arrependimento. Com arrependimento eu choro porque eu quero mudar. O remorso é, eu estou chorando porque eu perdi algo. É uma consequência. A diferença de Saul e a diferença de Davi. Por que Deus chamava Davi segundo o coração de Deus? Esse exemplo vai aclarar um pouco. Saul, quando foi tirado do trono, ele chorou para Samuel falando assim, eu me arrependo, mas volta comigo para mim adorar a Deus diante do meu povo. Ou seja, ele estava arrependido ou ele queria ter uma aparência diante do povo? Davi não. Davi você não vê ele querendo apresentar algo para o povo. Ele se quebranta diante de Deus. Foi perdoado por Deus. O perdão não anula a consequência. A consequência Davi passou por ela. Por isso que é muito importante quando nós vamos tomar algumas decisões. Nós pensamos muito na decisão e pouco na consequência. Pense mais na consequência antes de tomar a decisão. Vê se você vai aguentar viver o resto da tua vida com aquela consequência. Muito importante, porque Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar. Deus, ele é um Deus maravilhoso. Mas a consequência errada, nós vamos ter que conviver com ela. Fala, não vai acontecer assim na minha vida. O pecado oculto impede do renovo de Deus acontecer em nossas vidas. Salmos 32, 3 fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Quem estava falando isso? Davi, grande rei Davi. Renovo da aliança e do temor de Deus. Esdras 10, 3 fala assim, agora pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Olha a consequência aqui. A desobediência foi perdoada, mas a consequência foi perdoada da parte de Deus? O que o povo teve que fazer? Liberar as esposas e liberar os filhos. Pensa no negócio desastroso. Por isso que a Bíblia diz assim, não faça julgo desigual. Você é do Senhor? Fala amém. Ele é tão bonitinho, pastor. Só falta Jesus. Boneca de Jesus, falta tudo. Mas ele vai converter. Você está disposto a viver com essa consequência para o resto da tua vida? Você quer ir para a vigília sexta-feira, fala glória a Deus. Ele quer para o arrastapé. No tico-tuco, tico-tuco, tico-tuco. E aí? Aí você liga para o pastor, não sei o que fazer. Eu falei, nem eu, filha, o que eu vou fazer? O que eu faço? Eu não sei o que dizer. É melhor obedecer do que sacrificar. Todo aquele pão, depois de 10 anos, ele começa a ficar um pouco murcho. Aí você vê assim, cara, não é mais pão fresco. Né? Aí o que fica firme é a aliança no Senhor, meu amado. É Ele que renova as tuas forças. Faz nova todas as coisas. A dona Zélia está recebendo um renovo tão gostoso, está um sorriso de lábio a lábio, de orelha a orelha. Amém? Quero aplicar essa palavra em 4 pontos. Primeiro deles, de forma prática, devemos estar sempre preparados. Escreva aí, preparados. Esdras 7,6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedia. A capacitação de Deus sempre virá sobre aqueles que estão disponíveis a serem úteis ao reino de Deus. Se quer receber favor de Deus, fala amém. Se disponha a ser um instrumento nas mãos do Senhor.
Olha o que acontece aqui com Lucas 1:38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que estava acontecendo aqui? O anjo Gabriel aparece para Maria e fala assim: Maria, você é agraciada. Você não é maior que as mulheres. Porém, entre as mulheres, você tem a graça de Deus. De ti vai ser gerado uma criança. E Maria faz uma pergunta bem particular. Fala assim: até onde eu sei aqui na terra, para ter menino, tem que ter 2. Né? Eu não sou casada. Maria falando. E eu não tenho relacionamento com homem nenhum. Eu tenho o Zé, né? Que é um pretendente, que está me enrolando. O Zé está querendo, mas isso daí é um processo, Deus, né? Aí Deus fala para ela assim, o anjo Gabriel fala para ela assim: mas o poder do Altíssimo te envolverá, e de ti nascerá uma criança. Agora, pensa comigo, racionalmente. Esquece toda a tua espiritualidade. Maria com 2 meses, sem o Zé. E o povo perguntava: Maria, e a barriguinha? Foi o Zé? Não foi o Zé. Foi obra. Na realidade, quando o Zé ficou sabendo disso, ele queria o quê? Alguém chegou antes que eu. Né? Mas falando sério agora, Maria estava disposta a passar por um processo muito complicado. Porque naquela cultura, uma mulher estar grávida sem estar casada é um preço muito alto. E ela pensa um pouco e dá uma resposta para Deus. Ela fala: quê? Senhor, cumpra na tua serva a tua vontade. Ela jejuou para isso? Na realidade, eu acho que ela jejuaria contra isso. Ela passou por 21 dias de oração por isso? Ela estava... É vontade de Deus? Eu estou pronto. Pronto para começar. Não pronto para exercer, mas pronto para começar. Eis-me aqui. Né? Porque a capacidade, ela vem no processo. Deus não chama os capacitados. Deus chama aqueles que estão dispostos. Ele pega os 12 discípulos e, se você vai ver a história dos 12, você fala assim: Jesus não tinha coisa um pouco melhor? Né? Lucas escreveu o terceiro evangelho para dar uma melhorada, né, no vocabulário dos discípulos, porque era um médico, era alguém mais fancy, né? Mas os discípulos, eles eram o quê? Indoutos. Eles não fizeram medicina, não fizeram nada disso. Eles estavam sobrevivendo, trabalhando para sobreviver. E Deus chama essas pessoas simples, mas só que Ele coloca dentro delas o Espírito Santo. Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, as pessoas escutavam Pedro falando e falam assim: mas esse não era aquele indouto lá, o pescador? De onde ele vem tanta sabedoria? Porque ele estava pronto lá, recebeu capacitação para executar aqui. Fala, porque ele estava pronto lá. Recebeu capacitação para executar aqui. E isso é o reino de Deus. Eu não estou pronto, nem eu. Vocês se escandalizam com isso? Não? Dona Zélia falou que não, que bom. É a caminhada, é a labuta do dia a dia que vai te preparar a você fazer quem você é, para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. É no dia a dia, é um dia após o outro. Amém? Então esteja pronto. Falei, eu vou estar pronto. Segundo, aprender a depender inteiramente do Senhor. Esdras 8:22 fala assim: a boa mão do Senhor, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo
fará. A jornada, ela é pesada, a jornada, ela é difícil, eu sei. Porém, nós precisamos fazer o quê? Depender inteiramente em Deus. Nós não vamos chegar no final da caminhada por causa das nossas forças. Nós chegaremos lá se nós formos dependentes o tempo todo. O apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Agora sim eu estou pronto para receber o quê? A coroa. Mas foi uma vida de uma inteira dependência. É isso que nós precisamos entender. Tem batalhas que acontecem diariamente que nós não sabemos nem o que falar para as pessoas, sendo bem sincero. Deus, eu não sei nem o que falar nessa situação. Né? Mas eu confio em Ti. Eu sei que no momento exato o meu Redentor vai se levantar em meu favor. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor nunca falhou comigo e não vai ser agora que o Senhor vai falhar. Dependência de Deus. Todos os grandes homens de Deus dependeram e esperaram Deus agir na vida deles. Espere em Deus. Você precisa do favor de Deus? Espere em Deus. Deus não vai falhar com você. Para depender de Deus é necessário, 3, ter humildade. Tiago 4,10 fala assim: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele, o meu papel é o quê? Me humilhar. Quando eu me humilho diante do Senhor, Deus faz o quê? E ao contrário também é verdadeiro. Quando eu me levanto diante de Deus, Deus... Por quê? Porque o processo de humilhação, de ser humilde, não humilhação, é outra história. A questão de ser humilde é necessário. 2 Crônicas 7,14a fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tudo começa quando eu entendo que eu preciso ser uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E nós somos simples, nós somos humildes. A sua formação superior não te faz diferente do teu irmão. E a humildade do teu irmão não é menor do que a sua formação superior também. Porque nós não somos medidos por essas coisas. Pelo reino, pela palavra, não. Talvez pela profissão que você exerça e que eu exerço, sim. Bênção, estude, se forme, glória a Deus. Né? É bênção isso tudo. Mas a humildade é que faz você grande, não é o teu conhecimento. Né? Então nós precisamos colocar diante do Senhor isso. Fala: Deus, eu sou pó. Olha o próximo ponto que está falando aqui. Reconhecer as nossas fragilidades pessoais. Esdras 8:22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos. O grande Esdras, o grande homem de Deus, teve que reconhecer que foi mal. Sabe essa frase tão espiritual? Foi mal. Fragilidade, todos nós somos frágeis. Todos nós temos as nossas fragilidades. E como é bom você andar com gente que tem fragilidade. Tem alguns lugares que eu nem falo, porque é tanta sabedoria, é tanto conhecimento, é tanta coisa que eu falo: meu Deus. A Bíblia fala que até o calado, quando fica quieto, passa por sábio, então eu não vou falar nada, para não me complicar. Né? Fragilidade, você é frágil. Tem dias que você não está bem. Tem dias que eu não estou bem. Você fala assim: meu Deus, eu sou teu, Senhor. Por que essas emoções estão tentando me derrubar? Oh, minha alma. Aí eu tenho que começar a citar versículo para ela. Espera em Deus. O teu Redentor vai se levantar em seu favor. Falando disso, adore a Ele. Porque você é um ser espiritual, físico e emocional. Tem horas que as emoções da gente, você fala assim: meu Deus, de onde vem essa situação? Por que eu estou me sentindo dessa maneira? Fragilidade. E nós precisamos reconhecer isso. Que tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos assim. Não é pecado. Não é. Por quê?
Porque olha o que está falando o próximo verso aí. Salmo 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Leia esse versículo, por favor. Então tem momentos que você tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou só o pó. Só o pó do profeta. As minhas emoções querem me trair, as minhas emoções pedem para me parar, as minhas emoções, elas estão me levando para um lugar complicado. O Senhor conhece a minha fragilidade e eu quero ser restaurado. Porque eu reconheço a minha fragilidade, eu sei que, como consequência disso, também reconheço o teu poder sobre isso daí. Faz nova todas as coisas. Me tira desse lugar, levanta a minha cabeça, faz com que eu seja vencedor nesse dia. Né? Vencer fragilidade, tem que falar delas. Para vencer fragilidade, tem que falar delas. Para vencer fidelidade, fala. Para vencer fragilidade, tem que falar delas. Deixa alguém que é seu pai espiritual, alguém que anda com você, fala assim: estou me sentindo assim. Não está errado. Isso te faz grande. Isso te faz ser humano. Isso te faz alguém que, por causa dessas coisas, nós entendemos o porquê nós precisamos de Deus. Amém? 5. Estamos encerrando. Oração concordante. Unidade. Escreva aí, concordante. Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Raava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Quando praticamos a unidade, Deus se compromete em responder às nossas orações. Como nós falamos sobre esse princípio? Né? Por que às vezes é muito difícil nós termos unidade? Porque muitas vezes os nossos conceitos estão na frente da palavra de Deus. As nossas emoções, elas estão na frente da palavra de Deus. E aí quando você apresenta a situação, você não apresenta a palavra como um princípio para se submeter a ter unidade. Muitas vezes nós discutimos conceitos próprios. Isso não nos leva a lugar nenhum. Para nós termos unidade, nós precisamos nos submeter inteiramente à palavra de Deus. Porque vão acontecer erros. Por isso que existe a palavra. A palavra é um referencial. Muito importante. Porque a palavra diz assim, que até a casa dividida, ela não prospera. Por isso que tem que trabalhar bem isso daí. E tem mais, ele vai mais longe. Ele fala assim: marido, se você quebrou a unidade com tua esposa, não adianta nem orar. Você está com 21 dias de jejum e oração. Está firme no jejum aí? Fala amém. Mais ou menos. Vai ficar bom. O que é jejum? Jejum não é para você ter o milagre de Deus na tua vida. O milagre já foi liberado. Jejum é para você se humilhar. Para o seu homem carnal dizer assim: Deus, eu sacrifico a minha carne porque eu te amo. Para que o homem espiritual... Porque eu sei que no jejum dá fome. Dá fome? Aí você fica um pouco, né? É incrível. A gente está no jejum programando o que a gente vai comer quando deixa o jejum. Eu falei, gente, Deus, nós somos muito carnais. Perdoa. O jejum é para te humilhar, para você dizer para a tua carne, shh. É tempo do que o meu espírito nasça em Deus. Para que não seja aquele negócio, 21 dias de jejum. Mas o jejum que agrada a Deus é o que ama o próximo, é o que respeita, é o que tem compaixão. Jejua, porém não deixa de fazer as outras coisas. Porque senão para jejuar tem que colocar você dentro de uma caverna, 21 dias, fica aí. Quando acaba o jejum você volta.
Jejum é para fazer você melhor nos relacionamentos, mais quebrantado. Quando você erra rapidamente, a Nilka perguntou para mim hoje, está nervoso? Eu falei, tô. Por quê? Você quer que eu fale? Isso não te faz menos gente. Isso não faz com que você deixe de ser filho de Deus. Mas já me arrependi rapidinho também. Falei, Deus, troca essas vestes adâmicas caídas. Bota uma veste nova, senão, né? Para a gente não ser pego, tropeçando naquilo que a gente... O jejum não move a Deus, queridos. O jejum é bom para você. Jejum e oração faz com que coisas que não acontecem na sua vida ou que estão paralisadas sejam rompidas. Céus que estão fechados, através do jejum e oração, Deus libera o cuidado dele sobre nós. Por isso, igreja do Deus vivo, olhe para mim agora aqui. O jejum é seu com Deus, mas não deixe de jejuar. Porque Deus tem nos direcionado como igreja para jejuarmos. Não fique de fora desse mover. Eu não vou falar para você aquilo que você deve comer ou não. Isso não é papel meu. O jejum é seu e Deus. É o sacrifício que agrada o teu Pai. Né? Se você quiser uma orientação, a gente pode dar uma orientação para você como você deve fazer isso. Mas eu não vou checar se você está comendo A, B ou C. Não vou, isso não é meu papel. O meu papel é jejue, porque isso não é cultura nossa. Nós não temos a cultura de jejuar. Nós queremos o churrasquinho, que é bom. Essa cultura de jejum não está em nós. Por isso que tem coisas que não mudam na nossa vida. Por quê? Porque falta jejum e falta oração. Nós precisamos despertar para isso. Precisamos despertar para isso. Porque isso é um switch que muda e transforma as nossas vidas. Né? Então, nós temos mais uma semana pela frente. Eu creio que você está no processo. Se talvez você fala assim, ainda não comecei. Cara, você tem uma oportunidade agora nessa semana que está entrando, de fazer esse jejum. Fala, Deus, eu vou fazer essa semana. Até aqui eu não entendi bem esse negócio. Mas daqui para frente eu vou fazer. Porque eu quero me aproximar de Ti. O jejum não te faz filho de Deus. Você é filho de Deus. Isso não muda o que Deus pensa de você. Mas isso muda o que Deus pode fazer em você. Por isso, como igreja, nós precisamos ter unidade nisso daí. A direção que a gente está, para onde a gente está andando é jejum e oração. Não fique de fora desse mover. Nós temos 3 reuniões semanais. Para quê? Para que não fique pesado ao povo. Um dia nós vamos chegar lá em Atos, onde o povo se reúne todo dia. Né? Uma caminhada. Mas nós fizemos 3 reuniões. Para que não fique pesado a igreja. Para que a igreja participe. Para que você participe. Nós tivemos na sexta-feira passada. E agora na próxima sexta-feira nós vamos ter uma vigília. Amanhã, das 7h30 às 8h30, nós vamos ter um tempo de oração. Orar. Não fique de fora disso. Agende. Né? Para quê? Para que a gente possa ter um só coração. A oração, ela não deve gerar só comunhão com você e Deus. A oração deve gerar comunhão no corpo. Nós precisamos nos reunir, é bom. E olha o que acontece aqui no Salmo 133. Ó quão bom e agradável os que vivem unidos. Ali ordena o Senhor o quê? Sua vez. Quando nós nos reunimos com um só coração, tivemos um tempo tão precioso na sexta-feira aqui. Quando nós nos reunimos com um só coração, Deus libera aonde? Sua vez. Porque é um só povo, um só Deus, clamando diante do Senhor. Eu não sei
que você precisa de Deus. Mas o que eu posso dizer para você que o tempo é hoje. A sua decisão pode mudar a sua vida hoje. Efésios fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Tudo aquilo que você precisa sobre você, Deus já liberou. Basta ter um posicionamento. Assim como Esdras. Por que você acha que Deus levantou Esdras como alguém que fosse um líder para fazer a reconstrução do templo? Esdras ele era o líder religioso, eclesiástico, aquele que reconstruiu a comunhão do povo com Deus. Neemias voltou para reconstruir o muro, o restaurador civil, aquele que foi o governador. Então um veio reconstruir os muros, outro veio reconstruir o relacionamento com Deus. O que você precisa que Deus reconstrua na sua vida? Seja sincero diante do Senhor. Fala: Deus, eu quero, talvez você possa falar, eu quero andar diferente com você esse ano. Eu quero. Não é meu marido, não, eu quero agir dessa maneira. Eu quero me preparar para que um dia o Senhor possa me usar para aquilo que o Senhor tem determinado a fazer na minha vida. Esdras, ele se preparou quando não tinha templo, quando não tinha exercício sacerdotal, quando não tinha nada, eles estavam escravos. Esdras se tornou um perito na lei lá, quando ninguém pediu para ele fazer nada. Ele se preparou para Deus. No momento de ser usado, Deus usou quem? Deus, ele não é incoerente. Ele vai fazer. Queria orar por você. E quero orar pela minha vida. O melhor apelo é aquele que o Espírito Santo faz a nós. Esse não tem erro. Se o Espírito Santo falou ao teu coração, vem aqui à frente. Junto com você, eu quero estar orando e falando: Deus, o tempo de Deus chegou na minha vida.